Nascido no dia 14 de novembro de 1954, Eliseu Salazar começou cedo a sua ligação no automobilismo, primeiro como cronometrista do Autódromo Las Vizcachas, em Puente Alto, região metropolitana de Santiago, e ainda foi copiloto de corridas de rally de regularidade aos 15 anos. Quando completou 20 anos, em 74, começou a competir para valer a bordo de um Austin Mini, e logo depois migrou para a Fórmula 4 Argentina, conquistando o título da temporada de 78. Com essas credenciais, partiu para a Europa no ano seguinte, para disputar a Fórmula 3 britânica. Um quinto lugar em Thruxton foi tudo o que conseguiu. Eu sou Rodrigo Vilela e hoje é dia de relembrar mais um personagem da história. Antes de começar, quero pedir para vocês deixarem um like nos nossos vídeos, compartilharem nosso conteúdo, inscreverem-se no nosso canal e ativarem as notificações. Isso tudo ajuda demais a gente. Em 80, ele esteve no grid da Fórmula Aurora, intitulada por alguns como Fórmula 1 Britânica, que não era mais do que uma competição repleta de carros de Fórmula 1 já retirados de circulação. Venceu 3 no ano, em Silverstone e as 2 de Thruxton. Somado a um segundo em Snetterton e um terceiro em Brands Hatch, alcançou o vice-campeonato. E aí, em 81, ele estreou de fato na Fórmula 1, sendo até hoje o único chileno a competir na categoria. Salazar conseguiu uma vaga na equipe March, que retornava depois de 4 anos. O carro não era nada competitivo, e nas 6 primeiras etapas ele conseguiu largar em apenas uma, em San Marino, onde chegou a andar em 9º, mas abandonou por problemas na pressão do óleo. A partir da corrida da Espanha, Eliseu trocou de equipe e ingressou na Insign, na vaga de Mark Schurer. A equipe liderada por Maurice Numb tinha suas limitações, mas era bem mais organizada e Salazar apresentou um desempenho bastante aceitável. Em Jarama, completou a sua primeira corrida, em 14º. A sua única prova sem conseguir vaga no grid foi em Silverstone, um baita avanço ao que tinha no começo da temporada. Apesar de largar sempre na parte de trás do grid e de ter tido muitos abandonos, ele sempre galgava boas posições durante as provas. Mas em Zandvoort não teve problema algum, e de 24º no grid ele alcançou o 6º lugar, dando ao Chile seu primeiro ponto na categoria. Em 82 quase foi parar na Lotus, mas o time de Colin Chapman escolheu Nigel Mansell para aquela temporada. Salazar ingressou na ATS, que mesmo com bons patrocinadores e uma organização aceitável, não conseguia se livrar do rótulo de equipe promissora, muito em parte por causa do humor de Gunther Schmidt. Ao lado de Manfred Winkelhock, Salazar conseguiu seu melhor resultado na Fórmula 1 naquele infame GP de San Marino, que foi boicotado pelas equipes inglesas em protesto contra a FIA. O chileno chegou em 5º, e fica como nota que seu colega de equipe alemão também pontuaria em 6º se não tivesse sido desclassificado. Também registre-se que aqueles foram os últimos pontos da ATS. Mas o momento mais lembrado não foi essa corrida, e sim o seu abandono em Hockenheim, até hoje fonte para muitos memes. Fazendo sua corrida tranquila em 13º, na volta 18 Salazar viu a aproximação de Nelson Piquet, que liderava com folga. O chileno disse depois em entrevista que começou a se armar para dar passagem, mas não imaginava que o brasileiro chegaria muito rápido e não se preparou para uma manobra na Ostkurve, a segunda das chinquenes do memorável antigo traçado alemão. O resultado foi que ambos bateram e abandonaram a corrida, e Piquet, enfurecido, partiu para a porrada numa cena até hoje memorável. Salazar saiu de cabeça baixa, pois tinha em Piquet um amigo e apoiador de sua carreira, mas logo eles fizeram as pazes, depois da história de que o acidente livrou a BMW de um vexame em casa, pois o motor não aguentaria até o fim. Hoje em dia, os dois pilotos fazem piada do entrevero. Pois bem, Salazar não fez mais nada até o fim daquele ano, apenas uma corrida mais honrosa em Monza, quando chegou em 9º. Naquele ano, ele também fez sua estreia nas 24 horas de Le Mans. No ano seguinte, foi para outra equipe que retornava após alguns anos ausentes, a Ram. Mas Eliseu só correu em Jacarepaguá, quando chegou em 15º, e na última corrida de Long Beach na categoria, quando a caixa de câmbio o deixou na mão. Depois disso, 4 DNQs em sequência: Paul Ricard, Imola, Mônaco e Spa-Francorchamps em sua última aparição na categoria. Salazar acabou retornando para a América do Sul, onde participou de algumas corridas da Fórmula 3 sul-americana, mas foi no Rally que ele voltou a ser campeão em 85, no Campeonato Nacional de Subida de Montanha, a bordo de um Toyota Corolla XT. Ele partiu então para uma nova carreira internacional.
Foram 2 anos de Fórmula 3000 por 5 equipes diferentes, sendo o 4º lugar em Birmingham, em 86, seu único resultado nos pontos. Depois disso, Salazar mudou de categoria novamente e ingressou no Endurance. Em 88 foi para o WSC com a Spice, onde conseguiu a vitória na classe C1 nos 1000 km de Fuji. Ficou apenas 1 ano com a equipe e em 89 ele fazia parte do esquadrão da TWR Jaguar, com aquela pintura inesquecível em branco, amarelo e roxo da Silk Cult. Ao lado de Alain e Michel Fertet, ele completou as 24 horas de Le Mans na 8ª posição geral, seu melhor resultado na prova. Muitos vão perguntar sobre a edição de 90, onde ele esteve no carro vencedor. Mas tem uma explicação. Martin Brundle estava no carro 1, que abandonou com 15 horas de prova devido a problemas elétricos. Tom Walkinshaw determinou que Salazar fosse para o carro 4, cedendo um lugar no carro 3 para o britânico. Na época, o regulamento permitia isso. Acabou que o chileno abandonou com o seu carro novo, faltando 4 horas para o fim com o motor quebrado, enquanto o carro 3 venceu a prova, porém com Brundle ao volante. O episódio, embora com um misto de indignação, conformação e tristeza, não passou em branco, e a Auto Sport elegeu Salazar como o esportista do ano. Óbvio que o chileno não seguiu no time, e nem na categoria, e por 3 anos nem nas pistas. Salazar se tornou até apresentador de TV nesse tempo, até retornar ao volante em 94 no INSA GT Series, convidado diretamente por Giampiero Moretti, piloto e dono da equipe Momo Ferrari na categoria WSC. No primeiro ano, a dupla venceu em Lime Rock, Watkins Glen e Indianápolis. Já em 95, alguns pódios no início do ano o levaram diretamente para a IndyCar. Salazar se tornou piloto da Dick Simon. Fez uma temporada discreta com 2 décimos lugares em Surfers Paradise e em Cleveland. Mas seu destaque maior foi na sua estreia nas 500 milhas de Indianápolis, quando largou em 24º e completou em 4º, mas brigou pela vitória até o fim, perdendo por detalhes naquela confusão que resultou na desclassificação de Scott Goodyear e na vitória de Jacques Villeneuve. Aí houve a ruptura entre Tony George e a kart. A IRL foi criada e Eliseu se mandou para lá. Nos 2 primeiros anos, a bordo da Team Scandia, que era Dick Simon comprada por Andy Evans, Salazar foi responsável pela única vitória do time em Las Vegas no ano de 97. Depois vieram 2 anos bem medianos, prejudicados por uma batida em Dover em 98, que o deixou de fora do restante daquela temporada, até que em 2000 o piloto assinou com a Indy Foyt. Não veio nenhuma vitória, mas 4 corridas no top 5, incluindo o 3º lugar na Indy 500, o deixaram numa excelente 4ª colocação na tabela. Em 2001, outro grande ano, com 2 pódios e a 5ª colocação na classificação. O ano de 2002 prometia, mas um grave acidente nos primeiros testes para as 500 milhas de Indianápolis, quando tinha começado bem o ano de novo, o tirou de 6 corridas. Aí ele decidiu que era hora de se retirar dos monopostos. Foram várias categorias desde que ele saiu. Em 2003, esteve na American Le Mans Series, ao lado de Stéphane Grégoire. Obteve um 14º em Miami como o melhor resultado. Um ano depois fez uma aparição no TC 2000 e em 2005 participou da primeira corrida do GP Masters, substituindo Alan Jones na corrida inaugural em Kyalami, onde foi 5º colocado. Antes disso, em 97, já tinha participado de uma corrida da NASCAR Truck Series em Watts Glen. E desde 2004, no entanto, ele já tinha retornado ao Rally, quando virou piloto da Hyundai no campeonato chileno da modalidade, e depois da Mitsubishi, onde ficou até 2011. Nesse intervalo, disputou por 2 vezes o Rally Dakar, em 2009 e 2011. Com isso, ele entrou para a história ao se tornar o primeiro a ter disputado o GP de Mônaco, as 500 milhas de Indianápolis, as 24 horas de Le Mans, as 24 horas de Daytona e o Rally Dakar, feito só alcançado por Fernando Alonso. Em 2012, ele adicionou mais uma categoria à sua extensa lista, o WRC. Foi na etapa da Argentina com o Mini, da equipe ProDrive, ao lado do navegador Mark Martin, e ele completou na 12ª colocação. Em 2013, disputou 4 etapas da Grand Dam Rolex Sports Car, pela Munner Motorsports. No ano seguinte, disputou a GT4 Challenge da América do Norte com a Aston Martin, vencendo em Sebring, Laguna Seca e em Watts Glen, se tornando campeão. A conquista refletiu em 2015, já no INSA Sports Car, quando a convite da montadora britânica fez a sua última corrida oficial com a 20ª colocação em Daytona. Por muito tempo também atuou no gerenciamento da carreira de Santiago Rutia, piloto uruguaio, campeão da Pro Mazda em 2015,
vice da Indy Lights em 2016 e 2017 e que hoje está no TCR World Tour com a Cian Racing. Salazar segue ligado ao esporte motor, tanto criando oportunidades quanto como porta-voz da segurança nas ruas, com a criação da Solo Race, modalidade disputada geralmente em grandes espaços pavimentados como estacionamentos, aeroportos ou similares, com o apoio do poder público, pois ajuda a contribuir para a erradicação das corridas irregulares. Tem uma média de 150 inscritos por evento, em carros de rua e em karts. Pilotos pioneiros merecem destaque sempre aqui no nosso quadro e não poderia ser, por menos, o único chileno a correr na Fórmula 1, o único chileno a pontuar e o único chileno a correr na Indy, inclusive com vitória na IRL, naquela prova de Las Vegas. Ah, não era IRL, era kart. A gente soma todos os resultados de ambas as categorias, faz parte dos monopostos estadunidenses, certo? Eliseu Salazar, merecido estar aqui no nosso quadro. Gostaram, pessoal? Semana que vem é a vez da lembrança de quinta, então o personagem volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed s.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Na sexta-feira tem aquecimento a partir das 9 da noite, tanto no nosso canal no YouTube, no Twitch e também na Prime News FM. Certo, pessoal? A gente espera vocês então a partir das 9 da noite. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau!